Oi, turma. Vamos fazer uma revisão para a V1 de Ciências desse bimestre. A V1 de Ciências do quarto bimestre vai cair sobre transformação e conservação da energia, que está nas páginas 241, 242, 243 e 244 do livro. E também vai cair o texto que eu digitei e postei a respeito de transformações da energia na natureza. Aquele mesmo texto que eu coloquei um PDF junto com o trabalho de ciências. Primeiro, vamos relembrar o que é energia. A energia é a capacidade de fazer algo funcionar, como, por exemplo, a capacidade de fazer o computador funcionar, o celular funcionar, o nosso corpo funcionar. A energia ela pode ser transferida de um corpo para outro. Por exemplo, quando eu ligo a televisão na tomada, a energia elétrica que tem na tomada, ela vai passar para a televisão pelos fios e aí nós temos uma transferência de energia. Outro exemplo de transferência de energia é quando eu acendo fogão e coloco uma panela em cima. O calor da chama é transferido para a panela e depois a panela transfere o calor para a comida. O calor também é uma forma de energia. A energia, ela pode ser conservada. Por quê? Na verdade, ela é sempre conservada, porque ela não pode ser destruída e nem criada do nada. A quantidade total de energia do universo permanece a mesma. O que acontece é que a energia ela tem muitas formas e uma forma de energia pode se transformar em outra. Então, vamos relembrar as formas de energia. As principais formas de energia são essas: energia mecânica, que é aquela associada aos movimentos, energia térmica, que é o calor, tem a energia química, que está presente em todos os tipos de material, a energia elétrica, que é a eletricidade, energia magnética, que está ligada ao magnetismo, né? Propriedade dos ímãs. Vocês vão ver mais detalhes sobre magnetismo no ensino médio. Energia nuclear, que está ligada às radiações, como aquela das bombas atômicas e das usinas nucleares mesmo. A energia luminosa, que é a luz, e energia sonora, que está relacionada ao som. Aqui eu botei um exemplo de um comportamento de uma forma de energia muito comum, que é a energia térmica ou calor. Os corpos eles se aquecem quando eles ganham energia térmica e se esfriam ao perder a energia térmica. E o calor ele pode ser transferido de um corpo para outro. Também pode acontecer de o corpo mudar de estado físico quando ele recebe calor. No caso, ao aquecer, ele pode passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E, por sua vez, ao esfriar, do estado gasoso, ele pode passar para o líquido e do líquido para o sólido. Isso vocês já estudaram, acredito que no sexto ou sétimo ano. Mas é um bom exemplo de como a energia está associada a todos os tipos de fenômeno. Só que ela pode existir de muitas formas. Tem alguns corpos que podem ter mais de um tipo de energia. Por exemplo, aqui no meu computador, ele está recebendo energia elétrica pela tomada e transforma em energia luminosa, né? Que é essa luz que a gente vê. Porém, se eu ligasse no meu computador um vídeo, ele produziria também energia luminosa. E a todo momento o computador ele produz um pouco de calor. Se a gente toca no computador, percebe que ele fica quente enquanto está ligado. Então, tem aí também energia térmica sendo produzida. Então, a partir da energia elétrica, os computadores e também os celulares e televisões conseguem produzir energia luminosa, térmica e sonora. E já que estamos falando das formas de energia, podemos pensar isso no nosso próprio corpo. A gente já estudou que no sistema nervoso existe cargas elétricas, né? Vocês devem ter visto isso quando estudaram no sexto ano sobre o sistema nervoso, que ele funciona por cargas elétricas. No nosso corpo existe energia química dentro dele, como em qualquer organismo.
Nós também produzimos o calor do nosso próprio corpo, então nosso corpo produz energia térmica também. Quando a gente fala, a gente produz energia sonora e os nossos olhos recebem energia luminosa do ambiente. Por isso a gente consegue enxergar. Nós também produzimos energia mecânica para nos locomovermos. Então, até o corpo humano, ele tem várias formas de energia atuando durante seu funcionamento. Aqui alguns exemplos do dia a dia de transformações da energia. Nas lâmpadas, a eletricidade se transforma em luz e calor, né? As lâmpadas elas sempre esquentam um pouco quando estão funcionando. O exemplo da televisão, que eu já comentei, funciona da mesma maneira que o computador, produz luz, som e calor. Painéis solares que transformam a luz em eletricidade. O livro de vocês também tem alguns outros exemplos, tem alguns exercícios sobre isso que a gente já fez em aula. Na página 246, no tópico sistematizar, tem vários exercícios sobre transformação de energia que a gente já fez em aula. E vocês podem tentar refazer e conferir a correção mais uma vez para ajudar a estudar. Agora vamos falar sobre a transformação de energia nos seres vivos, né? Que está ligado àquele texto de transformações de energia na natureza. Na natureza podem ocorrer várias transformações de energia, sendo as principais respiração celular, fotossíntese, decomposição da matéria orgânica e a combustão. A respiração celular é uma reação química entre nutrientes e gás oxigênio para obter energia. É assim que a gente obtém energia química para o funcionamento das nossas células. Tem a energia química do nutriente que a gente precisa aproveitar para formar energia na nossa célula. Depois a gente pode usar a energia química das células para outras atividades, inclusive para produzir o calor do nosso corpo. Mas tudo começa por essa transformação aqui. E como que ela acontece? Os nutrientes são combinados com o gás oxigênio e nesse processo libera gás carbônico, água e a energia química. O nutriente mais utilizado pelo corpo para isso é a glicose. A glicose é o mais utilizado na respiração celular. Mas também podemos usar outros nutrientes. Esse aqui é só o mais utilizado. Nós, inclusive, obtemos glicose facilmente durante a digestão dos alimentos. Muitos alimentos, ao serem digeridos, produzem glicose. Só que se a gente tiver com a taxa de glicose no sangue muito alta, isso pode gerar problemas como a doença chamada diabetes. Mas a glicose ela precisa estar com um valor mínimo porque nós dependemos muito dela para produzir energia. Se vocês fizerem exame de sangue, vão ver lá que o valor mínimo de glicose no sangue é 70. A gente precisa, então, de um valor mínimo para o nosso corpo funcionar bem. Só, como eu falei, que em excesso vai ter alguns problemas, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, porque o importante aqui é a transformação da energia. Outra transformação de energia importante é a fotossíntese. A fotossíntese, esse nome vem de foto, que quer dizer luz, e síntese, que quer dizer síntese, né? Produção. Do que se trata? É a produção de nutrientes a partir de gás carbônico e água usando a energia da luz. Isso é feito por plantas e algas. Como que as plantas e algas fazem? Elas absorvem a energia da luz para conseguir unir o gás carbônico e a glicose, produzindo nutrientes. E o nutriente que elas produzem em maior quantidade é a glicose. Por que sempre a glicose? Porque a glicose ela é o que a gente chama de açúcar simples. Dentre os vários tipos de açúcar, ela é um dos mais simples, então ela é mais fácil tanto de produzir como de consumir. É mais fácil para os organismos utilizarem. Por isso que a gente vê a glicose aparecendo tanto. Nesse caso, o gás carbônico se une com a água e a energia da luz é o que permite que haja uma reação química produzindo a glicose.
Como a glicose é uma molécula muito mais complexa do que gás carbônico e água, precisa de absorção de energia. Isso é uma coisa que no ensino médio vocês vão ver muito. Para produzir substâncias mais complexas, é necessário a absorção de energia. Já quando a gente quebra uma substância complexa produzindo substâncias mais simples, ocorre liberação de energia. E no processo de fotossíntese também produz gás oxigênio. Isso aqui é algo muito importante de vocês lembrarem. A fotossíntese, ela consome o gás carbônico do ar e libera gás oxigênio. Já a respiração celular, ela consome o gás oxigênio e libera gás carbônico. Vocês já estudaram comigo, né, que os nossos pulmões absorvem o gás oxigênio para as células do corpo poderem utilizar na respiração celular e os pulmões liberam o gás carbônico de volta para o ar. Então, a ventilação pulmonar é justamente para poder manter a respiração celular. Agora, no caso das plantas, elas também fazem respiração celular? Fazem, só que elas produzem também o gás oxigênio durante a fotossíntese. A fotossíntese é muito importante para as plantas porque a maioria das plantas não come. Existem as plantas carnívoras, mas elas são exceção, são poucas espécies. A maioria das plantas precisa produzir o seu alimento a partir da fotossíntese, senão elas morrem. E nesse processo elas acabam produzindo gás oxigênio. E elas podem utilizar o gás oxigênio que elas mesmas produziram depois para fazer sua respiração. Só que elas produzem muito mais gás oxigênio do que o que elas consomem. Por isso que elas acabam liberando muito para o ambiente. E isso acaba sendo útil para os outros seres vivos. Aqui uma comparação da respiração celular com a fotossíntese. No caso, a fotossíntese, ela está fazendo uma transformação da energia luminosa em energia química, porque a glicose, ela armazena uma grande quantidade de energia química. É justamente graças a isso que durante a respiração celular a gente consegue aproveitar essa energia química quebrando a glicose com o uso do gás oxigênio. Então, é como se elas fossem o inverso uma da outra. Só que a respiração celular não envolve luz, ela só utiliza energia química, enquanto que a fotossíntese ela vai precisar da energia da luz para depois ter a energia química na forma de glicose. Aqui uma outra representação, né, da respiração celular e da fotossíntese. Vocês podem observar aqui que enquanto a respiração celular absorve gás oxigênio e libera gás carbônico, a fotossíntese absorve gás carbônico e libera gás oxigênio. Cuidado para não confundir, que em outras turmas e anos anteriores já aconteceu de alunos meus confundirem e escrever tudo o contrário na prova. Agora vamos falar da decomposição da matéria orgânica. Ela acontece quando um ser morre. Aí bactérias e fungos vão realizar reações químicas que degradam as substâncias presentes naqueles cadáveres, liberando nutrientes que podem ser absorvidos por eles. Esse processo libera alguns gases na atmosfera e sais minerais no solo que podem ser reaproveitados pelas plantas. Vocês já estudaram que as plantas precisam absorver também sais minerais do solo, né? Esses sais minerais podem ser produzidos tanto pelo desgaste de rochas como pela decomposição da matéria orgânica. E para que as bactérias e fungos fazem isso? Para conseguir obter nutrientes e produzir sua energia. No caso, essas bactérias e esses fungos, eles não conseguem fazer fotossíntese e também não conseguem se alimentar do jeito normal. Aí eles vão fazer essas reações químicas e a partir dessas reações químicas, elas acabam degradando as substâncias presentes naqueles cadáveres e aí as bactérias e os fungos absorvem esses nutrientes e a energia contida nesses nutrientes. Então, a energia química presente no cadáver
vira energia química nas células das bactérias e dos fungos. É também uma transformação de energia que só envolve energia química, mas é muito importante. A decomposição da matéria orgânica, ela pode ocorrer na presença de oxigênio e quando isso acontece, toda a matéria orgânica é degradada, só restando mesmo alguns gases e sais minerais. Mas tem vezes que ela ocorre na ausência de oxigênio. E quando acontece na ausência de oxigênio, algumas substâncias não se decompõem e vão se acumulando ali no ambiente. Geralmente isso acontece quando os corpos estão soterrados em um ambiente pobre em oxigênio, como um pântano, por exemplo. Esses corpos que vão se decompondo em ambiente de escassez de oxigênio, quando eles se decompõem, as substâncias que sobram vão se acumulando e pode haver a formação de reservas de petróleo, de gás natural ou até de carvão mineral. O gás natural, ele é um gás produzido em consequência de uma decomposição na ausência do oxigênio. E em alguns tipos de ambiente ele pode acabar ficando armazenado no subsolo. O petróleo, ele é formado por algumas substâncias que se formam nessa decomposição parcial. E o carvão mineral também ele é produzido nesse tipo de condição, quando a decomposição da matéria orgânica não é total. Para formar reservas desses materiais, é necessário milhões de anos. Então, é necessário um ambiente em que durante milhões de anos foi um ambiente de escassez de oxigênio. E aí foi se acumulando esses materiais, que são conhecidos como combustíveis fósseis. Combustíveis porque eles podem ser usados como combustível e fóssil por eles se originarem de decomposição, né? Vocês acho que devem ter estudado sobre formação dos fósseis no 6º ano. A formação do combustível fóssil é um pouco parecida. Daí esse nome de combustível fóssil. Vantagens da decomposição da matéria orgânica. Além da vantagem para o uso humano da formação do combustível fóssil, também tem muitas outras vantagens, né? Tem vantagens para as próprias bactérias e fungos que vão obter seu alimento. Tem a vantagem de os cadáveres desaparecerem ao longo do processo, né? Não ficar aquele acúmulo de cadáver por toda a parte. E tem a vantagem dos sais minerais presentes nos cadáveres voltarem ao solo e poderem ser aproveitados pelas plantas. Agora vamos falar da combustão. A combustão é a queima, queimar um material, tacar fogo. Ela pode ocorrer de forma natural ou induzida pelo ser humano. Um exemplo de combustão natural é pântanos, por causa daquela decomposição que eu falei, na ausência de oxigênio produz muitos gases que são inflamáveis, como o gás metano. E aí pode ser que o gás metano, em certas condições, né, como num dia muito quente, ele acabe entrando em combustão naturalmente. Outro exemplo de combustão natural, no Cerrado brasileiro, em épocas muito secas, pode acontecer formação de faíscas pela queda de um raio, por exemplo. E como no Cerrado existe uma estação muito seca e algumas plantas, como as gramíneas, elas são muito inflamáveis quando estão secas, quando tem uma queda de um raio, ocorre uma combustão natural daquela vegetação seca. A combustão também pode ser induzida pelo ser humano, né? Quando a gente acende algum material, tipo acender o fogão a gás, acender o carvão do churrasco, queimar um papel, né? Vamos dizer, você fez um trabalho, tirou nota baixa, se irrita e taca fogo nele. Então, você está realizando uma combustão também. A combustão, ela consome gás oxigênio. Toda combustão necessita de oxigênio para acontecer. Sem oxigênio você não tem fogo. E ela libera gás carbônico e vapor de água. Inclusive, essa liberação de gás carbônico e consumo de oxigênio é o que torna a combustão em ambiente fechado muito perigosa.
A gente nunca deve tacar fogo num ambiente fechado, porque pode ocorrer asfixia. Já que você está num lugar fechado, o fogo está consumindo oxigênio, liberando gás carbônico, você pode se asfixiar. Por isso que quando a gente vai fazer um churrasco, tem que ser sempre em ambiente aberto, nunca em ambiente fechado. A combustão também pode liberar outros gases e liberar cinzas. Isso depende do tipo de material que está sendo queimado. Tem materiais que, ao serem queimados, liberam apenas gás carbônico e água, e como é o caso da queima do álcool puro. Se você tiver um álcool comum em estado puro, ele só vai liberar gás carbônico e água, não liberando outros materiais. Agora, quando você tem outros tipos de material como madeira, carvão, papel, eles já liberam outros gases também cinzas, porque ali tem mistura de muitos materiais naquele objeto. Todo material que pode ser queimado é chamado de combustível. Então, combustível é o nome genérico para todo material inflamável, todo material que pode entrar em combustão. E a gente pode representar a combustão nessa equação aqui. Combustível mais gás oxigênio, resultando em gás carbônico, vapor de água e calor. Aqui entra algo muito importante. O combustível, como qualquer material, contém energia química. Quando ele é queimado, ocorre uma liberação de muito calor. Então, a transformação de energia química em energia térmica. Isso é muito importante de lembrar. Vocês precisam lembrar quais transformações de energia estão ocorrendo em cada um desses processos. Então, vamos relembrar aqui. Na fotossíntese, é energia luminosa sendo transformada em energia química. Na respiração celular, energia química vira um outro tipo de energia química. Na decomposição, energia química também vira outro tipo de energia química. E na combustão, energia química vira energia térmica. Muito cuidado quando forem estudar isso para não confundir. Todos esses processos que eu mencionei fazem com que ocorram ciclos dos materiais na natureza, como o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. O ciclo do carbono é por causa do gás carbônico. O gás carbônico ele é absorvido pela fotossíntese das plantas e é devolvido para o ambiente com a respiração, com os processos de combustão, né, como aqui as queimas, né, como o caso que acontece nas fábricas, por exemplo. Muitas fábricas queimam combustível. E também a decomposição pode liberar gás carbônico. E existe o ciclo do oxigênio. No caso do ciclo do oxigênio, o oxigênio ele é produzido apenas pela fotossíntese e ele é consumido pela respiração, pela combustão e, em alguns casos, pela decomposição. Como eu falei, tem casos que a decomposição ocorre na presença de oxigênio e aí vai consumir esse gás. Aqui tem uma representação simplificada do ciclo do carbono e do oxigênio. Nesse caso aqui não está representada a decomposição, mas vocês sabem que a decomposição também consome oxigênio e libera gás carbônico. E a respiração dos seres vivos consome gás oxigênio e libera gás carbônico. Já a fotossíntese consome o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, a fotossíntese faz o contrário. Aqui a combustão está sendo representada também consumindo gás oxigênio e liberando gás carbônico. Então, só para relembrar, consomem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Respiração, decomposição e combustão. E quem consome gás carbônico e libera gás oxigênio? Só a fotossíntese. A fotossíntese é o único que produz o gás oxigênio e consome o gás carbônico. Ela faz o contrário dos outros processos. Sendo assim, a fotossíntese é muito importante para que haja a renovação do gás oxigênio no nosso planeta e também para retirar o excesso de gás carbônico. E é importante que a fotossíntese também retire gás carbônico da atmosfera, porque o gás carbônico ele retém muito calor no nosso planeta. Então, quando a gente faz, por exemplo, reflorestamentos,
as novas plantas vão consumir mais gás carbônico, diminuindo a temperatura daquele local. Já quando a gente desmata tudo, nós vamos ter menor produção de oxigênio naquele ambiente e menor retirada de gás carbônico da atmosfera, e aí aquele lugar acaba ficando mais quente, mais abafado. Aqui umas dicas para vocês estudarem para a AV1. Eu recomendo que vocês refaçam os exercícios que eu passei nas aulas e recomendo também reassistir esse vídeo depois de fazer os exercícios, porque aí vocês já vão saber melhor onde vocês estão tendo dúvida, né? E ao reassistir, vocês vão poder tirar as dúvidas que tiveram. Espero que todos se saiam bem na avaliação e bons estudos.